segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos à primeira aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula número 1, objeto de conhecimento, o circo como patrimônio cultural amazônico e global. Investigação crítica e apreciação histórica. Detalhamento. Apreciação de espetáculos circenses, vídeos, online, presencial, se possível, de diferentes épocas e estilos, analisando suas características e impacto cultural. E vamos dar início à nossa aula. Então, hoje o assunto da nossa aula é sobre circo. Mas antes, vamos falar um pouco que o ser humano, ele deseja dar sentido à vida e sempre busca algo mais, o que o motiva a criar formas de expressão e comunicação, intervenção em sua realidade. Então, necessitamos atribuir significado para a nossa vida. Temos impulso para a dança, pelo canto, pela gestualidade, pela produção e apreciação de imagens. Enfim, temos necessidade de arte. E se não existisse arte, como seria o mundo? Vocês já pensaram sobre isso? Então, mesmo que não percebamos, vivemos rodeados de experiências sensoriais que se fazem presentes e se tornam uma necessidade do cotidiano. Então, basta olhar no seu entorno que você percebe a arte através de uma música que você ouve, através de um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança e vários eventos também que você já foi ou pretende ir aos shows musicais. Cada um de vocês tem um cantor preferido, né? Uma música preferida. Então, tudo isso faz parte do mundo da arte. Então, vamos ver o que vem ser a arte. Então, a arte, ao entrar em contato com o público, ela pode gerar interpretações muito diferentes das pretendidas pelo artista. Mas pode-se dizer que, de forma geral, as manifestações artísticas possuem em comum seu caráter estético. Uma mesma obra pode despertar experiências muito diferentes nas pessoas. Por exemplo, um artista ele pinta um quadro, por exemplo, abstracionista. Então, muita gente nunca foi numa galeria de arte. E, ao se deparar com uma obra abstracionista, não vai compreender direito por que o artista pintou dessa forma. Ou seja, ali só tem cores, formas, então não tem nenhum objeto, não tem nenhuma paisagem. Então, é tudo isso subjetivo. Então, cada espectador, ao observar aquela obra, ele tem uma experiência estética. Ele vai ver de uma forma diferente. Então, assim também é a música, é a dança, cada um tem a sua preferência. Algumas pessoas amam música clássica, outras não gostam. Gostam mais de música popular, outros gostam de rock, sertanejo. Então, cada uma pessoa tem a sua própria experiência estética. Vamos agora analisar um pouco as linguagens artísticas, as linguagens da arte. A arte, ela existe de muitas formas, com diferentes conceitos. Cada civilização produz arte e a define dependendo dos seus costumes, valores e história. Se nós olharmos na história da arte, nós vemos que cada civilização, a arte tem um significado próprio. Por exemplo, na pré-história, eles não sabiam o que era arte, mesmo fazendo arte através das pinturas rupestres. Então, a arte era uma forma de sobrevivência, ali era de rituais sagrados. Lá no Antigo Egito, era uma arte sagrada, voltada para o quê? Para o faraó. Então, era uma arte voltada para a religiosidade, assim como na Idade Média. Então,
cada manifestação artística, ela mostra ali a época em que foi produzida. Então, vamos analisar as 5 linguagens artísticas. Podemos definir 5 linguagens muito amplas que abarcam várias maneiras de expressão. As artes plásticas, o que são as artes plásticas? São a pintura, o desenho, a escultura, aí tem a dança, que existem várias manifestações da dança também, que é a dança folclórica, a dança clássica, certo? E cada dança, ela representa, por exemplo, a dança folclórica representa um local, um país, ou mesmo um estado aqui no Brasil. E a música, como eu já falei, existem diferentes estilos artísticos. Existe a música clássica, a música popular, a música sertaneja, o forró. Então, cada pessoa tem a sua preferência musical. E também o teatro, também com seus estilos. Teatro contemporâneo, teatro tradicional, teatro de bonecos. E também nós temos o circo, né? Então, tem diferentes estilos. Tem o estilo tradicional e o estilo contemporâneo, que nós vamos estudar com mais detalhe nessa aula. Então, cada povo, ele constrói caminhos de sua arte. Ela surge de modos diversos e peculiares que seria impossível classificar tanta pluralidade de forma rígida e específica. Então, a gente vai analisar um pouco as artes plásticas através do circo. Aqui vocês estão vendo uma arte plástica, ou seja, uma pintura, certo? As artes plásticas, como eu já falei, ela envolve a pintura, certo? A escultura e o desenho. Então, aqui, como nós vamos falar sobre o circo, nós trouxemos aqui uma obra de Jorge Seurat. Então, o que é as artes plásticas? São um conjunto de manifestações artísticas que se caracterizam pelo uso de materiais físicos, como tinta, o barro, que pode fazer escultura, a pedra também, que pode também fazer escultura, o metal, a madeira, o papel, entre outros, para criar obras visuais ou táteis, certo? O termo enfatiza a ideia de modelar, dar forma, por isso o nome plásticas. Bem, o circo é uma das mais importantes obras do pintor francês Georges Seurat, como vocês estão vendo aqui na obra, sendo amplamente reconhecida pela sua última criação antes de sua morte, em março de 1891. Olha só, o período que foi pintada essa obra aqui. Então, o tema retratado na pintura ganhou destaque no final do século XIX, refletindo sua presença cada vez mais marcante na época. Então, no século XIX, os circos na França eram mais do que apenas um entretenimento. Eram um espetáculo fascinante que cativava o público e inspirava muitos artistas. Os impressionistas, em particular, frequentemente retratavam cenas de circo, como vocês podem ver aqui ao meu lado, com figuras como gigantes, elefantes andando de bicicleta e audaciosos acrobáticos. Então, aqui vocês podem ver nessa pintura, o palhaço, em primeiro plano, se destaca aqui, como vocês podem ver, com o rosto pintado de branco, contrastando com seu cabelo e traje escarlate. À direita, o mestre de cerimônias, elegantemente vestido, está posicionado à frente de palhaços, enquanto um acrobata salta diante dele. A figura central da obra é uma jovem que, com coragem, cavalga um cavalo branco selvagem, indo do centro da cena em direção ao lado esquerdo da tela. Então, como vocês podem observar aqui, nessa época, no século XIX, não havia fotografia. Então, os artistas, principalmente os impressionistas, eles pintavam esses acontecimentos, principalmente os eventos circenses, como vocês podem ver. E nessa época aqui, eles utilizavam muito animais, como vocês podem ver ali, uma bailarina ali, fazendo acrobacias em cima de um cavalo.
Então, o Jorge Será, ele representou aí o circo, certo? Isso foi uma das suas últimas obras. Então, aqui nós estamos representando as artes plásticas, certo? Mostrando também o circo. Vamos agora mostrar para vocês a dança, como eu falei para vocês. Então, existem vários estilos de dança. Aqui nós temos as danças folclóricas. Aqui nós temos a quadrilha, certo? Que representa o estado de Salvador. Aqui nós temos o carnaval, que representa lá no estado do Sul. E aqui a dança clássica, que é uma dança mundial. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, a dança clássica ela tem o mesmo movimento, as mesmas músicas. Então, para dançar a dança clássica, os dançarinos têm que ter uma técnica muito grande. Então, a dança é uma das formas de expressão mais antiga da humanidade e se manifesta em uma grande variedade de estilos, como vocês estão vendo aqui, cada um refletindo diferentes culturas, contextos históricos e formas de sentir o corpo. E aqui nós apresentamos para vocês várias danças folclóricas que representam um estado, aqui uma região do Brasil, certo? E agora vamos mostrar um pouco da música para vocês. Como vocês estão vendo aqui, nós temos aqui a imagem de um concerto, de música clássica. Aqui vocês estão vendo vários instrumentos de corda aí. Então, para que aconteça a música clássica, precisa o quê? De vários músicos. Então, a gente vai ouvir. Sei que cada um de vocês tem um estilo de música que gostam mais. Alguns gostam mais de forró, outros de rock, outros de sertanejo, outros de música popular. Mas vamos ouvir um pouco da música clássica? Então, ouçam um pouco. Então, vocês ouviram um pouco da música clássica. Então, também no circo existe também a sonoplastia, certo? Cada espetáculo de teatro, ele tem um som diferente, isso para causar emoção no público. Mas agora nós vamos representar o teatro através da mímica. Então, vamos chamar o professor Dário, que também é um artista, que vai mostrar um pouco do teatro através da mímica. Então, vamos assisti-lo? Então, perceberam aí, professor Dário, que cada movimento que ele fez, vocês compreenderam. Então, o professor Dário, ele não falou uma palavra, mas através dos gestos, nós podemos compreender o que ele estava ali querendo falar através do quê? Dos gestos. Então, no circo também, nós temos vários espetáculos em que os artistas se sentem através do quê? De gesto, da dança, principalmente do Circo du Soleil, que nós vamos ver mais adiante. Eles fazem um espetáculo ali, eles contam a história através do quê? Dos movimentos corporais. Então, o teatro de mímica é uma forma de expressão cênica baseada no uso do corpo como principal instrumento narrativo. Sem recorrer à fala,
o artista cria situações, emoções e histórias por meio de gestos precisos, posturas e movimentos simbólicos, como vocês puderam compreender ali, cada movimento que o professor Dário ali representando o Teatro da Mímica. E agora nós vamos entrar no picadeiro. Vamos falar agora sobre o circo. Vamos lá? Então, aqui nós estamos em outro cenário, estamos em um picadeiro, certo, do circo. Então, o circo é um dos símbolos mais marcantes da arte circense e representa muito mais do que o espaço físico onde as representações acontecem. Ele funciona como um patrimônio cultural, pois guarda os saberes, tradições, linguagens e memórias transmitidas entre gerações. Ou seja, um espetáculo de circo ele acontece naquele instante. Então, depois que o público ele vai ao espetáculo, então ele começa a sentir emoções. Depois é uma arte efêmera, então termina o espetáculo, depois o circo é desmontado. Então, é por isso que ele é considerado um patrimônio cultural, chamamos o quê? De imaterial. Então, no picadeiro, diversas expressões artísticas se encontram: acrobacias, palhaçaria, malabarismo, equilibrismo, magia, inúmeros com animais presentes, sobretudo nas práticas circenses históricas. Esse espaço circular cria uma relação de proximidade entre artista e público, reforçando o caráter comunitário e afetivo do circo. Vamos conceituar agora o que é o circo, que é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade e passou por diversas transformações ao longo do tempo. Então, vamos agora mostrar para vocês a apreciação de espetáculos circenses de diferentes épocas e estilos. Nós vamos mostrar um VTzinho para vocês que vai contar um pouco da história sobre o circo. Então, vamos assistir? Em suas primeiras formas, já na antiguidade, civilizações como Egito, China e Grécia realizavam apresentações que lembravam práticas circenses, como acrobacias, equilibrismo e demonstrações de força. Na China, por exemplo, há registros de performances acrobáticas há mais de 2.000 anos, muitas delas ligadas a festividades imperiais. Embora ainda não existisse o circo como conhecemos, essas expressões revelavam o fascínio humano por habilidade física, risco e espetáculo. Considera-se que o criador do circo moderno foi Philip Astley, um ex-soldado britânico que, em 1768, iniciou apresentações de equitação acrobática em um picadeiro circular. Esse formato, além de facilitar as manobras dos cavalos, tornou-se símbolo característico do circo. Com o tempo, Astley passou a incorporar outras atrações, como malabaristas, palhaços e acrobatas, estruturando assim um modelo que seria difundido em diversos países. Durante o século XIX, o circo expandiu-se internacionalmente, ganhando companhias itinerantes que viajavam em grandes lonas e tendas, levando diversão a diferentes regiões. Essa fase marcou o auge do circo tradicional, com números de animais, trapézios e palhaços emblemáticos. Nos Estados Unidos surgiram grandes companhias como o tradicional Ringling Bros. Barnum and Bailey, que se tornou referência mundial. No século XX, o circo enfrentou desafios devido ao avanço de novas formas de entretenimento, como cinema, televisão e internet. Ainda assim, passou por importantes reinvenções. Então, perceberam aí? Nós mostramos a história do circo, então muito
ele é muito antigo, várias civilizações já faziam espetáculos de circo, mesmo sem saber que eram espetáculos circenses. Então, foi evoluindo, evoluindo, já no século XIX, o circo começou a viajar pelo mundo. Então, foi aí que os artistas, principalmente os impressionistas, começaram o quê? A pintar esses espetáculos, como nós vimos com Jorge Seurat. Então, como não havia fotografia, uma forma de mostrar os acontecimentos era através da pintura. Então, por isso que temos vários, vamos dizer, algo assim que mostrava o circo através do que? Das pinturas. Então, através da pintura é que nós podemos compreender um pouco o que era o circo antigamente. Vamos agora revisar como é que era o circo lá no Império Romano. Então, existiam grandes arenas chamadas circos, como o Circo Máximo, onde aconteciam corridas de bigas, apresentações atléticas e espetáculos públicos, embora ainda distante do circo atual. Esses espaços deram o conceito inicial de entretenimento coletivo ligado à palavra circo. Então, a partir da década de 1980, o circo contemporâneo ganhou força, especialmente com o sucesso do Cirque du Soleil. Esse novo modelo eliminou o uso de animais e enfatizou narrativas poéticas, teatralidade, música original e performances acrobáticas sofisticadas, colocando o circo em diálogo com outras artes cênicas. Então, como vocês puderam observar, lá na Roma Antiga, antes lá do Coliseu, existiu o Circo Máximo, onde existia aquelas lutas de gladiadores. E aí, através do poeta Juvenal, que ele fez a seguinte frase: pão e circo, ou seja, dê divertimento ao público, enquanto ali o público não fazia nada com relação à política. Então, essa frase é muito famosa, circo e pão, certo? E com a evolução do circo, existe o circo contemporâneo, que antigamente, como vocês viram, existia o quê? Animais. Então, como os animais eram muito maltratados durante essas apresentações, muito machucados, então tem uma lei, certo, que protege esses animais, então é proibido o uso de animais, mesmo que algumas companhias ainda utilizam. Então, a partir do Cirque du Soleil, que ele é conhecido em português como Circo do Sol, é uma empresa multinacional de entretenimento com sede em Montreal, no Canadá. Cada produção do Cirque du Soleil, ele representa a essência da inovação circense, reunindo enredo, cenografia e figurino exclusivos, além de música executada ao vivo durante todas as apresentações. Então, o Cirque du Soleil, ele é um espetáculo em que ele conta uma história. Aqui nós temos esse espetáculo aqui, do Lion, que ele conta, um espetáculo, vamos dizer, que é um teatro, certo? Eles encenam ali os artistas, eles contam uma história, certo? E esse espetáculo aqui, ele ficou 16 anos, certo? E ele foi passado em várias cidades, ou seja, eles viajaram em várias cidades apresentando esse espetáculo, que representa o conflito entre o Ocidente e o Oriente. Por exemplo, o Ocidente ele é representado por um leão e o Oriente por um dragão. Então, entre 1990 e 2000, a companhia vivenciou um período de grande expansão, evoluindo de um único espetáculo com 73 artistas em 1984 para mais de 3.500 funcionários distribuídos por mais de 40 países. Nesse período, chegou a manter 15 shows em cartaz simultaneamente e alcançar um lucro anual estimado em 800 milhões de dólares. Então,
Esse aqui é o espetáculo que eu falei para você, Jaino, que representa os conflitos entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, até hoje nós temos esses conflitos, né? Ou seja, o leão representa o que? O Ocidente e o dragão o Oriente. Então, nós vamos ver agora um outro espetáculo, que é a Alegria, o que vocês estão vendo aqui, 2 acrobatas. Então, o que é o espetáculo Alegria? Ele é um espetáculo da companhia circense canadense, certo? Do Circo du Soleil, lançado em abril de 1994, durante as comemorações dos 10 anos do grupo. Considerada uma das produções mais emblemáticas do Circo du Soleil, Alegria percorreu diversas cidades importantes como Nova York, Londres, Paris, Lisboa, Sydney, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Olha só, ele também chegou aqui ao Brasil. Então, quem teve a oportunidade de assistir, isso é um espetáculo de grande, por exemplo, artistas que tem uma performance incrível. Então, ele conta uma história. Então, a obra Alegria, ela aborda temas como esperança e perseverança, tendo como eixo central a crítica ao uso do poder, ela tendo como eixo central a crítica ao mau uso do poder político, seja exercido por reis, tiranos ou ditadores. O espetáculo foi concebido para inspirar o público a se tornar pessoas melhores e a colaborar de forma mais harmônica com aqueles que compartilham a mesma jornada. Então, um dos espetáculos mais populares da companhia, Alegria foi um espetáculo para refletir, no qual o tema principal é o mau uso do poder político, seja por reis, tiranos ou ditadores. Então, eu já falei para vocês que o espetáculo ele preza a caminhada da humanidade em conjunto, sem escrúpulos. O espetáculo, que foi encerrado em 2013, era um relance dos horrores do passado e das grandes possibilidades do futuro. Então, hoje, o circo permanece vivo e plural, combinando tradição e inovação. Além dos circos itinerantes clássicos, há companhias que mesclam teatro, dança, tecnologia e artes visuais, demonstrando que o circo é uma arte em constante transformação. Sua história revela não apenas evolução técnica, mas também o desejo humano de se encantar com o extraordinário. Então, como vocês observaram durante a aula, nós mostramos várias manifestações artísticas, desde a arte plástica, mostramos a dança, mostramos a música. Então, o circo, ele engloba todos esses espetáculos. Então, por exemplo, o Circo du Soleil, os artistas, os acrobatas, os palhaços, eles são artistas completos. Além de ser palhaços, eles são artistas, os acrobatas também. Por exemplo, a Alegria, ela conta toda uma história, tudo encenado. E o Circo du Soleil é um circo contemporâneo. Então, é um espetáculo de luz, de cores e de habilidades. Então, cada artista tem uma habilidade muito grande, os acrobatas, os palhaços. E, além do circo contemporâneo, existe também o circo tradicional, que até hoje ele encanta também. Ele vai de cidades em cidades. Aqui mesmo em Manaus nós temos circos tradicionais. Eu acredito que aí em cada município do Amazonas também exista circo e vocês já se encantaram com esses espetáculos. E assim, espero que vocês tenham assistido a um espetáculo de circo, certo? E tanto o tradicional e também eu espero que vocês também consigam assistir um espetáculo contemporâneo como o Circo du Soleil. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa aula.